daria para fazer algo diferente se não fosse o Wallace, se não fosse o Murilo? Eu até falei hoje na 98 lá, mas o Lucas de primeiro com o Eduardo, ou trazendo o Christian, ou aí já seria loucura demais, Pedro? O Christian já jogou de primeiro, né? Em alguns momentos no Atlético ele já fez essa troca para jogar de primeiro volante. Inclusive, teve um certo momento da temporada ali que eu tinha uma expectativa em ver a dupla Christian e Matheus Henrique, tá? Quando o Romero não estava tão bem, eu queria que o Christian pegasse ali aquela vaga de primeiro volante. Então você pode colocar o Christian e aí colocar um outro atleta mais avançado. O Christian tem um papel muito importante no funcionamento coletivo do Cruzeiro. Ele e o Caio são os jogadores que a gente fala que são os responsáveis por puxar a pressão, né? São sempre os dois ali que estão sempre comunicando, fazendo esse movimento de subir a marcação e os outros acompanham. Mas o Christian tem dinâmica para jogar de primeiro volante. Uma coisa que a gente está falando do Wallace, que é a movimentação para, às vezes, oferecer uma linha de passe, saber jogar de costas para pressão, o Christian sabe fazer isso. Então, eu acho que vale a pena esse teste. Eu gostaria de ver o Murilo. O Murilo, no Sub-20, ele é o camisa 5 do Cruzeiro, né? Ele é o primeiro volante. Na Copinha, inclusive, ele foi o primeiro volante. E ele poderia ali ajudar. Ele também entrega essa dinâmica na saída de bola. Pode jogar ao lado do Lucas Silva. E aí você acaba não desmontando também algo que vem dando certo, que é o Christian ali pelo lado direito. Mas existe sim a possibilidade de ter o Christian como primeiro volante, se não for o caso do Mister optar pelo Murilo Hickman. Ô Pedro, nesse cenário, e eu concordo contigo que mexer onde já está funcionando talvez não seja o ideal. Mas suponhamos que o Christian vá para primeiro volante. Quem você colocaria na vaga do Christian? Isso que eu tava pensando. Assim, o Eduardo como meia-direita, para mim, não rola. O Eduardo, para mim, aquele jogo contra o Vila, ficou claro que ele tem que ser ali uma espécie de segundo volante. Muito arriscado o que eu vou falar, mas eu passaria talvez o Wanderson para a direita e daria uma oportunidade para o Kaique Kenji. Acho que é um jogador que está precisando aí de iniciar os jogos, porque ele, nos 2 jogos que ele entrou na Sul-Americana, ele entrou bem, mas aí é um cenário muito difícil, né? O Mister provavelmente não vai fazer isso. Tem o Marquinhos, né? Que é um jogador que foi titular contra o Vila, que poderia ele jogar. Ele tá jogando mais ao pé natural, né? Como a gente fala, o Mister tem colocado ele pela esquerda. Aí poderia ter o Wanderson pela direita, né? Os 2 pontas ali jogando ao pé natural, porque o Wanderson é destro e o Marquinhos é canhoto, jogando pela esquerda. Eu acho muito difícil, Rafa, porque a gente mudaria um time praticamente todo, digamos assim, por conta de um jogador. Não é muito o que ele vem fazendo, né? Parece que já tem uma ideia de time titular e que ele mexe o mínimo possível nesse time. Eu não sei, gente. Eu acho que ele vai de Murilo Hickman. Eu tô com um pressentimento. O Bruno Benfica até mandou uma mensagem interessante aqui, ó. Vai mudar todo mundo de posição que tá dando certo por causa de uma posição? Põe o Wallace, aí dá nele uns murros na cara. Bruno, tirando a parte da violência, né? Eu também acho que não vale a pena você tirar o Christian da dele, aí puxa o Wanderson de um lado pro outro. Eu acho que é botar um volante. É o Wallace ou o Murilo Hickman, tá? Essa hipótese Eduardo e Lucas Silva, eu acho uma dupla de volantes faceira demais, né? Porque nenhum dos dois tem ali uma capacidade de desarme, né, assim, de combate. Eles podem tentar, o Lucas pode ficar um pouquinho mais recuado, como até teve jogo que o Romero subiu mais que o Lucas Silva, né, o Lucas ficava até aquele jogo contra o Vasco ali, porque precisava ter um cuidado maior com bola aérea, mas eu acho que Eduardo e Lucas Silva como dupla de volantes é muito arriscado, tá? Eu, sinceramente, pelo momento, Murilo, sabe? Assim, eu acho que não faria mal também dar uma oportunidade para o Murilo, e aí, dependendo de como tiver o andamento da partida, coloca o Wallace na vaga dele, ou assim, se conversar com o Wallace também, gente, é tentar tirar o melhor dele, né? Porque jogando no time titular do Cruzeiro, eu acho que o Wallace pode fazer um jogo melhor. Lembrando, né? O Cruzeiro acertou o time titular desde o duelo contra o São Paulo, que a gente começou a jogar melhor. O Wallace não jogou com esse time titular, ele só jogou com o time reserva. Contra o Palestino lá no Chile, ele fez até um jogo ok, na minha opinião, e esse último jogo foi bem discreto contra o Mushuki Runa, um jogo muito apagado. Então, assim, talvez
com o Christian, com o Lucas Silva, né, com o Wanderson, o Matheus Pereira, com o time mais encaixado, o Wallace também pode fazer uma partida correta. Não estamos falando de brilhante, não estamos falando do novo Kanté. Nós estamos falando de jogar direitinho ali, compor uma atuação para o time. Mas se eu fosse aí, eu tivesse os poderes de Jardim, eu dava essa chance para o Murilo Hickman, né? Claro, se ele tiver em boa condição física, porque a gente sabe que correr 90 minutos na altitude, para quem nunca jogou lá, é desafiador. Se ele estiver bem, eu botaria o Murilo Hickman para começar, passava confiança para ele e falava, meu filho, bora. É Cruzeiro Esporte, pô. Você já jogou, né, confrontos pesados aí no Sub-20, já jogou final. Agora é Cruzeiro Esporte, Campeonato Brasileiro, vamos para cima. Ô Samuca, só uma dúvida. O Japa, como que tá esse processo dele ainda? Nem banco? Então, ele vem treinando, segundo as informações, com o grupo, né? De forma integral, mas já tem um tempo já. Vamos ver as informações de hoje na toca, né? Porque já tá na hora já de voltar a ser relacionado, né? 3 meses já, né? Porque aí ganha o Cruzeiro mais uma opção, talvez até nesse sentido, né? De o Christian jogando um pouco mais recuado, ter o Japa mais avançado, ele já foi esse meia mais para frente, né? Quem acompanhava o Japa no Sub-17, ele era meio atacante, né? Assim, a dupla de ataque do Cruzeiro, digamos assim, era Japa e Vitor Roque, né? Com o Japa tendo mais destaque do que o Vitor Roque. O Japa nem era Japa naquela época, né? Ele era chamado pelo nome. Então, é uma opção também. Não sei se para iniciar, mas para ter ele no banco. E pode também ser esse primeiro volante, né? Porque eu acho que o Eduardo, pelo menos para mim, tá muito mais para uma opção ao Lucas Silva do que em outras opções ali do meio campo, né? Meia direita ou camisa 10. Eu gostei mais do jogo do Eduardo contra o Vila, que ele jogou de segundo volante. Eu acho que esse debate aí abre a necessidade, né, que já vem falando aí nos últimos dias, inclusive precisa no mercado buscar um primeiro volante, né, porque a gente está falando de Wallace que não aconteceu, e assim, até uma coisa que me chamou a atenção foi o tanto que o Mister insistiu no Eduardo, né, a gente falou, pô, o Eduardo de novo, e ele começou a, como diz o Caramujo, a fazer jogos ok, né, tipo assim, pelo menos ser útil ali quando precisava dele. O Wallace ainda nem isso. Então, a necessidade da gente ir no mercado aí cada vez maior. O Cruzeiro não pode ficar refém de um jogador que não aconteceu, e também não pode ficar essa responsabilidade não pode ficar com o menino da base, né? Isso mostra que o nosso elenco aí tá bem desequilibrado. A gente tem algumas boas opções de um lado, para outros nem tanto, então necessidade aí, viu? O Gabriel perguntou se eu larguei mão do Wallace. Não tem jeito não. Já teve as oportunidades aí que precisava. Já era. Quem sabe, às vezes era eu que tava zicando ele, né? De repente eu largando, aí o cara volta a jogar a bola. Vamos ver. Mas sobre essa questão aí, até pra gente fechar, se tiver alguém manifestando aí, Caramujo, estamos com quase 3 mil pessoas aqui na live, eu também acho que vai ficar entre o Wallace e o Murilo. O Murilo não foi primeiro ainda com ele, né? Com o Jardim, né? Só segundo. Mas é uma função que ele faz também. Então vamos ver, galera. Tem hoje já tá terminando o treino, né? Amanhã é a definição e o jogo domingo contra o Sport.